Tragédias de Tete. Tete é conhecida como a terra dos 6C. Fato curioso é que todas as tragédias começam com a letra C, só que são 4 e não 6. Xitima, 2015. Caprizange, 2016. Casula, 2017 e Xingodze, 2019. O que aconteceu exatamente em cada tragédia? Tragédia de Xitima. No dia 9 de janeiro de 2015, começaram a circular informações de que estava havendo mortes em massa em Xitima, que é a sede do distrito de Cão-Arabaça, na província de Tete. Diziam que dezenas de pessoas, ao regressarem de um funeral, consumiram pombe e suspeitava-se que alguém tivesse envenenado o tal pombe. Pombe é uma bebida tradicional feita na base de fermentação de farinha de milho, mapira e até farelo. Cerca de 232 pessoas tinham consumido o tal pombe, pelo que o número de internados intoxicados e mortes no hospital começou a aumentar. O governo e parceiros mobilizaram meios e equipas que imediatamente começaram a trabalhar no local. Morreram 75 pessoas, tornando o acontecimento em uma grande tragédia que deixou luto e 120 crianças órfãs. Um suspeito de ter envenenado a bebida foi detido e o governo decretou luto nacional de 3 dias. O que aconteceu exatamente? Segundo o Ministério da Saúde, um laboratório norte-americano identificou a presença de uma bactéria chamada Burkholderia gladioli, que foi responsável pela produção de 2 potentes toxinas na farinha de milho usada no fabrico do pombe. A farinha de milho ficou deteriorada depois das chuvas que alagaram o local de conserva, e já que não servia para chima, foi usada a produção do pombe e a bactéria detectada no pombe produziu uma quantidade significativa de toxinas, ácido bongrequico e toxoflavina. Estas 2 toxinas já eram conhecidas cientificamente. Houve já casos de adoecimento súbito na China e na Indonésia, também resultantes dos consumos de alimentos fermentados. Houve já casos de adoecimento súbito na China e na Indonésia, também resultantes do consumo de alimentos fermentados. Mas a ocorrência destas intoxicações é muito raro. Tragédia em Caprizange. No dia 16 de novembro de 2016, um caminhão-cisterna explodiu na localidade de Caprizange, no distrito de Moatize, província de Tete, exatamente no momento em que populares se empurravam cada um à sua sorte com bidões, latas e outros recipientes, aproveitando o combustível desse caminhão abandonado pelo motorista. Houve mais de 100 feridos e o número de mortes foi subindo a cada dia, chegando a atingir 104 vítimas mortais. Uma verdadeira tragédia que, para além de luto, deixou mais de 100 crianças órfãs e a solidariedade começou a manifestar-se. Chegou apoio de todas as partes do mundo. O que aconteceu exatamente? Segundo Leonildo Pelembe, porta-voz do Sistema Nacional de Salvação Pública SENSAP, que falou à imprensa, no dia anterior, 15 de novembro de 2016, um grupo de motoristas drenava combustível do caminhão-cisterna e apercebeu-se de um curto-circuito que provocou uma pequena chama na motobomba usada nessa drenagem. Ao se darem conta do pequeno incêndio, acionaram o SENSAP, que imediatamente foi ao local, mas o fogo já havia sido extinto. No dia seguinte, os motoristas puseram-se de embandada e a população aproximou-se do veículo para aproveitar o combustível, e foi nesse momento que ocorreu a explosão que causou a tragédia de Caprizange. Tragédia de Casula. Em 2017, na localidade de Tochi, posto administrativo de Casula, distrito de Chiuta, na província de Tete, 2 famílias com um total de 19 membros juntaram-se para uma refeição de chima de farinha de milho e feijão. Depois da refeição, começou a tragédia, morreram 3 pessoas, o resto foi levado para primeiros socorros em Mavuse Ponte, depois para Mange e Hospital Provincial de Tete, onde mais 6 pessoas morreram, totalizando 9 mortes por intoxicação alimentar. 2 pessoas em estado grave ficaram internadas por algum tempo no Hospital Provincial de Tete. Outras 8 pessoas que provavelmente consumiram a comida em menor quantidade ficaram internadas para observação no Hospital de Chiuta, mas depois também tiveram alta. O que aconteceu exatamente? Sobre a suspeita de envenenamento, o MISAU disse que era prematuro concluir enquanto se esperava pelo resultado das amostras, porque também podia ser o caso de alguma bactéria ou qualquer outra substância. A causa da tragédia de Casula ficou definida como intoxicação alimentar e o resultado das amostras, que me lembre, não chegou a ser partilhado. Tragédia do Xingodze.
Na madrugada do dia 8 de março de 2019, por volta de 1h, todo mundo foi apanhado de surpresa por águas que inundaram completamente dezenas de casas à beira do rio Revuboe, um dos afluentes do rio Zambeze, que roça o bairro Xingoze, na cidade de Tete. Cheias que apanharam toda a gente desprevenida e deixaram um grande rastro de destruição. Vidas humanas foram arrastadas para a morte, falou-se de 6 mortes de forma oficial. Casas ficaram inundadas durante vários dias, bens que durante muitos anos as pessoas conquistaram por árduo trabalho foram levados em abrir e fechar de olhos. A força das águas foi tão forte que mexeu com a estrutura da ponte sobre o rio Revuboe. As obras de reparação levaram mais de 1 ano, período em que a travessia sobre a ponte ficou condicionada para peões e viaturas de até 3,5 toneladas, com a interrupção total nas noites para os trabalhos. Centenas de pessoas foram desalojadas das suas residências e ficaram a viver provisoriamente em centros improvisados, na Escola Primária Completa Joaquim Chissano, assim como na Escola Industrial e Comercial de Matundo. O governo acionou seu plano de emergência e apoio começou a chegar de todas as partes. Depois foi aberto um centro de reassentamento em Chimbonde, no bairro Matundo, para onde foram encaminhadas mais de 500 famílias que continuaram a receber apoios do governo e diversas organizações não governamentais por algum período. O mais triste é que ninguém sabia com domínio de onde vinham aquelas águas. Havia até uma especulação de destruição de uma barragem no Malawi. O que aconteceu exatamente? Segundo Ara Zambeze, no dia 8 de março, a subbacia do rio Revuboe registrou chuvas excepcionalmente fortes, sem precedentes e superiores a 300 mm em 24 horas, nos planaltos de Angónia, Sangano e Furancungu. Foi por isso que a estação hidrométrica do rio Revuboe superou todos os troços na escala de registro, atingindo o máximo de cerca de 10 metros, o que ultrapassou a máxima cheia documentada, que foi de 5 metros, e a água atingiu o tabuleiro da ponte. No mesmo dia, o rio Zambeze também teve um nível máximo de 6,63 metros, influenciado pelo rio Luia. Yamala mwanangu,